Oh, então, dando continuidade aí, pessoal, ainda falando sobre CAPS, né, para vocês verem como nós temos várias peculiaridades do CAPS, tá? Quem pode ser atendido no CAPS? Veja bem, todos esses slides que nós iremos trabalhar aqui, nós estamos trabalhando aqui, eles foram retirados dos manuais do Ministério da Saúde. Então, do CAPS, foi da portaria do CAPS, eu vou até mandar ela para vocês, tá? O da residência foi do caderno da residência, o matriciamento e todos os demais, tá certo? Então, veja bem, de acordo com a portaria do CAPS, um caderno do CAPS, quem pode ser atendido no CAPS? Pessoas que apresentam sofrimento psíquico que comprometem seus projetos de vida, tá? Então, por exemplo, aquelas pessoas, né, que estão em sofrimento, que estão muito chorosas, que perderam alguém, que perderam o emprego, com relação a luto, com relação à separação, com relação a perdas em gerais, e elas não estão conseguindo desenvolver as suas atividades diárias. Não estou conseguindo ir para o trabalho, não estou conseguindo fazer nada em casa, estão sempre chorosas. Então, essas pessoas, elas devem ser atendidas no CAPS, tá? Pessoas que sofreram um assalto, um acidente automobilístico, e não conseguem superar isso, né? Estão atrapalhando os seus projetos de vida, estão atrapalhando as suas atividades diárias, devem ser atendidas no CAPS. Preferencialmente, pessoas com transtornos mentais severos e ou persistentes, ou incluindo os transtornos relacionados às substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, e também crianças e adolescentes com transtornos mentais. Tá? Então, veja, pacientes mentais, pacientes com diagnóstico de transtorno mental severo, persistentes, e eu acrescento graves, elas devem ser atendidos no CAPS. Não importa se é adulto, se é criança, se é adolescente, se o transtorno foi ocasionado pelo uso de álcool e outras drogas. Todos eles devem ser atendidos no CAPS. O que é que não precisa, qual tipo de transtorno que não precisa ser atendido no CAPS? Aqueles transtornos que são mais leves, que as pessoas conseguem muito bem conviver com a sua doença e conviver com o seu projeto de vida. Elas trabalham, elas fazem suas atividades diárias, tudo numa boa. Esses tipos de pacientes são justamente os pacientes que entram no monitoramento não intensivo e que elas precisam passar no CAPS uma vez por mês, de 3 em 3 meses, se a psicóloga achar que é necessário 15 em 15 dias, mensalmente, tá? É o profissional que vai dizer, que vai direcionar. E esses pacientes, enquanto eles não vão para o CAPS, eles podem muito bem ser atendidos na estratégia. Certo? Vai já para a sua pergunta, viu? Rian. Tá? E vai para o CAPS também os usuários com longa história de internação psiquiátrica, que nunca foram internados ou que foram atendidos em outros serviços de saúde e que foram referenciados para o CAPS. Então, nós temos pacientes que vêm do CRAS, tá? Nós temos pacientes que vêm do Hospital Geral, do Hospital Dia e outros consultórios e vão ser atendidos lá no CAPS, porque o problema deles é grave, persistente e severo, certo? No CAPS I, no CAPS AD, no CAPS 1, 2 e 3, é o mesmo sistema de monitoramento, certo? O que vai diferenciar é o público, tá? No CAPS AD, o público são pacientes usuários de álcool e drogas. No CAPS I, infanto, juvenil, né? Crianças e adolescentes. No CAPS 1, 2 e 3, adultos.
certo? A Casa Azul, Samara, aí no Iguatu, é mais um nome que deram ao CAPS, tá? Se eu não me engano, a Casa Azul é o CAPS tipo 2, mas eu não tenho a certeza, mas é 2 ou 3, mas eu acho que é o 2, tá? Mas é mais o nome que deram ao CAPS, tá? A gente pode dar qualquer nome ao CAPS, certo? Mas existe o tipo de CAPS antes do nome, tá bom? Ok, pessoal, com relação a isso, então, acho que vocês já entenderam, né? Pacientes graves vão para o CAPS, pacientes leves podem ir para a estratégia de saúde da família. Isso não quer dizer que os pacientes leves nunca vão para o CAPS, vão sim, mas mensalmente, trimestralmente, com o profissional direcionar. Eles não estão todos os dias lá, todas as semanas lá, tá? Não, não muda, Rian, tá? Os critérios da triagem, eles são os mesmos. O que vai direcionar, o que vai diferenciar é a patologia, né? Na realidade, são os sinais e sintomas, tá? E aí a gente orienta para os sistemas de monitoramento, para os profissionais, tudo da mesma maneira, certo? Que acontece tanto no CAPS-I, que é de crianças e adolescentes, tanto no CAPS-AD, que é de álcool e drogas, quanto no CAPS 1, 2 e 3. O sistema, o serviço ofertado ao paciente é sempre o mesmo, tá? Não importa que CAPS esse paciente vá, certo? O que vai diferenciar, repetindo mais uma vez, é o público, certo? E também os profissionais, no caso do CAPS 1, 2 e 3, que a gente vai ver mais na frente. Ok? Então, aqui. Como se faz para ser atendidos nos CAPS? Ó, pessoal, de acordo com a portaria do CAPS, tá? O encaminhamento ele pode ser realizado por qualquer serviço de saúde, né? Na realidade, por qualquer serviço do município, o paciente ele pode ser referenciado pelo CRAS, pelo CREAS, pelo Hospital Geral, pelo agente de saúde, tá? Pode ser por procura espontânea, o próprio paciente vai até o CAPS, ou a família leva esse paciente para o CAPS, tá? Ou pela estratégia de saúde da família, certo? Só que, como eu falei para vocês, cada CAPS ele tem autonomia de criar a forma, o regimento em que eles irão trabalhar, certo? Aí, às vezes, esse encaminhamento, ele muda, tá? Por exemplo, aqui no ICOL, o encaminhamento para o CAPS, ele é sempre feito pela estratégia de saúde da família, tá? Então, o paciente procura o posto de saúde e daí conversa com, né, com o médico ou o enfermeiro, ele, né, diz que quer passar pelo CAPS e o profissional vê essa necessidade. Então, eles fazem o encaminhamento, daí o paciente vai lá no CAPS, marca o dia, né, da triagem, e daí é feito o atendimento, tá certo? A família pode ir junto lá na estratégia, fazer todo esse procedimento e pegar o encaminhamento e levar para o CAPS. Então, aqui no ICOL, o regimento dos CAPS, seja o CAPS 2, seja o CAPS infantil, seja o CAPS AD, é que todos passem primeiro pela estratégia, e a estratégia encaminha esses pacientes para lá, certo? Em outras cidades pode mudar, né? Pode ser por demanda espontânea, tá? Pode ser também por encaminhamento de qualquer serviço. Isso vai depender do regimento do CAPS. Quando o CAPS cria o seu regimento, ele tem por obrigação mostrar a todos os serviços que eles trabalham dessa maneira, tá? Então, o CAPS, ele cria o seu regimento, que é a forma como eles vão trabalhar, e daí eles mostram, né, primeiro lá a gestão, para que a gestão saiba, né, o prefeito saiba como é que eles estão trabalhando,
mostram lá na Câmara de Vereadores, né? Mostra a todos os serviços, CRAS, CREAS, Estratégia de Saúde da Família, os comunitários de saúde, o hospital. Então, eles mandam seus regimentos para todos os serviços e também possa ser que eles pessoalmente vão lá mostrar, certo? Estou lendo aqui a pergunta de Lavínia, viu, pessoal? Então, vamos ver que são várias perguntas. Então, a diferença do CAPS é só os profissionais? Não, tá? São só os profissionais, a diferença, se o CAPS for o 1, o 2 e o 3. Por quê? Porque no CAPS 1, 2 e 3, o atendimento é de adultos. O que é que vai diferenciar? Aí são os profissionais, porque de acordo, né, com a portaria, o CAPS tipo 1 tem um tipo de profissionais, tem uma quantidade de profissionais, o 2 tem uma quantidade maior, o 3 tem uma quantidade maior, certo? Então, o infantil e o adulto, o que diferencia é o público, tá? O monitoramento intensivo, semi-intensivo, tem todos, tá? Todos trabalham com o mesmo tipo de monitoramento, intensivo, semi-intensivo e não intensivo, certo? Pode procurar qualquer um? Não. Eu, como adulta, não vou procurar o CAPS infantil. Eu, se tenho um transtorno mental que não foi ocasionado pelo uso de álcool e drogas, eu não vou procurar um CAPS AD. Eu vou procurar um CAPS 1, 2 ou 3, tá? O que minha cidade oferte. O que seja mais próximo da cidade em que eu moro, certo? A última pergunta aí de Lavínia, né, que se encaminha para o CAPS 1 ou para o CAPS 3, dependendo do transtorno dele, do estado dele, não, tá? O paciente, ele é atendido no CAPS 1, 2 ou 3, que é o que mais, é o que me oferta. Por exemplo, eu moro em Lavras da Mangabeira, se eu tenho um transtorno mental, eu vou para o CAPS 1, porque é o que Lavras me oferece. Se eu moro aqui no ICO, se eu tenho um transtorno mental, eu vou para o CAPS 2, porque aqui no ICO nós temos CAPS 2. Não temos nem CAPS 1, nem CAPS 3, tá? Então, a diferença de CAPS 1, 2, 3 não é pelo grau, pela gravidade do transtorno, não. Todos eles, CAPS 1, 2 e 3, atendem todos os tipos de transtorno. Graves, severos e persistentes, e os leves também, tá? Que vai diferenciar aí os tipos de CAPS de adultos, que é o 1, 2 e 3, é a questão do número de profissionais, tá? E também do tempo, do horário de funcionamento, certo? A gente vai ver mais na frente. É verdade que tem que levar uma ficha de referência da UBS, seria o encaminhamento, tá, Rian? É o que eu acabei de falar. Cada CAPS, ele cria o seu próprio regimento. De acordo com a portaria, o paciente, ele pode ser encaminhado, com a portaria do CAPS, ele pode ser encaminhado por qualquer serviço para o CAPS, ele pode ser por espontânea, a própria paciente ou a própria família chegar lá no CAPS, ou pode ser pela estratégia. Só que como cada CAPS cria o seu regimento, alguns municípios eles vão modificando a questão de como ser encaminhado para lá. Aqui no ICO, a referência, né, o encaminhamento é feito pelas unidades de saúde, pelos postos de saúde. Então, primeiro o paciente vai para o posto, ou a família leva o paciente para o posto, e daí o posto, vendo a necessidade, encaminha esse paciente para o CAPS, certo? Isso vai do regimento, tá? Eu, como enfermeira da SF, posso estar encaminhando meu paciente? Pode sim, tá? Você pode estar encaminhando o paciente, caso ele necessite do atendimento do CAPS, você pode estar encaminhando o paciente, tá? Você pode estar encaminhando uma gestante,
porque você está vendo que essa gestante está passando por algum problema psíquico, por exemplo, o medo da gestação, complicações psicológicas que ela tenha durante a gestação, ela tem, ela está sofrendo, ela não tem transtorno mental, mas você vê que ela está passando por um processo de ansiedade devido ao período gestacional, você pode estar encaminhando essa gestante para um acompanhamento com a psicóloga do CAPS. Tá? Você, como enfermeiro, se vê isso, você pode muito bem encaminhar. Certo? Existe sempre a ligação aí. Tranquilo, pessoal? Com relação ao encaminhamento, então, veja, o encaminhamento ele também vai depender do regimento de cada CAPS. Tá? E daí, pessoal, nós temos as funções do CAPS. Com relação às funções do CAPS, diminuir aqui um pouquinho. O que é a função do CAPS? Dar suporte e supervisionar a atenção, ficou a atenção aí 2 vezes, a saúde mental na atenção básica. Tá? Então, é a pergunta de Rian aí. O enfermeiro, né, da estratégia pode estar encaminhando o paciente para o CAPS, e o CAPS vai dar suporte a essa estratégia, a esse paciente, a essa gestante, né? Então, ele vai dar suporte a qualquer serviço, tá? Ele regula a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental de sua área. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Todo serviço, todos os serviços de saúde mental estão ligados ao CAPS. Seja a residência terapêutica, seja o AT, seja os programas. Pessoal, escuta aqui um pouquinho, viu? Voltei. Eu fui espirrar, para não sair, né, no vídeo. Então, o que é que acontece aqui? O CAPS, como eu falei para vocês, é a porta de entrada. Então, ela que organiza o serviço de saúde mental. Tá? Então, veja aqui. O CAPS ele vai estar ligado à residência terapêutica, ao AT. Se existe um programa naquele município, com relação aos pacientes com transtorno mental, é o CAPS que vai organizar esse programa, né? Se tem o matriciamento, é o CAPS que vai organizar. Se existe o programa de volta para casa, é o CAPS que vai organizar. Se existe o programa de economia solidária, que nós vimos lá nas políticas, é o CAPS que vai organizar. Então, tudo com relação a pacientes com transtorno mental, a saúde mental do município, é o CAPS que vai organizar. Tá? Por isso que ele é o regulador, ele é a porta de entrada. Realizar e manter atualizado o cadastro de pacientes que utilizam medicamentos para a saúde mental. Mais na frente a gente vai falar mais sobre isso, que a farmácia do CAPS, que é de medicamentos controlados, ele deve estar dentro do próprio CAPS, tá? Mais na frente, eu vou só dizer isso, que mais na frente a gente vai falar detalhado dos medicamentos da farmácia do CAPS, tá certo? Outra função do CAPS é organizar a rede de serviços de saúde mental de seu território. Ele é o regulador, certo? Então, a gente vai organizar tudo. Se naquele município se quer trabalhar a questão do preconceito, então, CAPS que vai organizar como é que ele vai trabalhar. Né? Se ele vai trabalhar nas escolas, se ele vai trabalhar nas comunidades, utilizando aí a estratégia de saúde da família para isso. Tá? Então, ele vai começar esse trabalho, ele vai organizar esse trabalho. Outra função do CAPS, né, gerenciar os projetos terapêuticos, oferecendo cuidado clínico, eficiente e personalizado. Aí vamos, né, saber o que é um projeto terapêutico. No CAPS, pessoal, a gente trabalha com o projeto terapêutico singular, que é o que a gente
tem como sigla de PTS, Projeto Terapêutico Singular. Seria a nossa SAI, tá? Em enfermagem, nós não trabalhamos com a SAI, né? Essa SAI, essa sistematização da assistência de enfermagem, ela não como eu posso dizer, diferenciada para cada paciente, individualizada, não é? O PTS, ele também acontece da mesma maneira. Só que o PTS, ele tem como função englobar todos os profissionais que trabalham no CAPS. Aí existe assim, dentro do manual do CAPS, existe uma das atividades do CAPS que seria os profissionais, que seria uma reunião em equipe, tá? Reunião da equipe. É uma das atividades. Os profissionais parariam de 15 em 15 dias para fazer o PTS dos pacientes que adentraram ao CAPS, que deram entrada ao CAPS nesses 15 dias. Então, por exemplo, hoje, terça-feira, né, é reunião da equipe. Então, a equipe vai escolher um turno, seja manhã, seja tarde, e todos os profissionais vão se reunir e, dentre outros assuntos, vão fazer o PTS de todos os pacientes que entraram no CAPS nesses 15 dias. Então, a portaria do CAPS, ela diz que a cada 15 dias, os profissionais se reúnam e façam o PTS do paciente, o projeto terapêutico singular dos pacientes que entraram. Aí, veja bem, se isso acontecesse, todos os pacientes teriam um projeto terapêutico singular no seu prontuário, certo? O que é que quer dizer o projeto terapêutico singular? Lá vai estar escrito o que o psiquiatra vai fazer com esse paciente, o que o psicólogo vai fazer com esse paciente, o que a enfermagem vai fazer com esse paciente, o que outro profissional que esteja assistindo esse paciente vai fazer, certo? E daí construímos o PTS, o Projeto Terapêutico Singular daquele paciente. Nessa reunião, pessoal, não só se reúne os profissionais de nível superior, não. Também se reúne os profissionais de nível médio, ou seja, todos os profissionais que trabalham no CAPS, desde a cozinheira até o monitor de saúde mental, até o médico, até a enfermagem, todos. Por isso que eu digo para vocês que na saúde mental, todos os profissionais eles são importantes. Por quê? Porque até o exemplo que eu já dei para vocês, às vezes, Dona Maria, a paciente Dona Maria, ela gostou tanto da cozinheira que ela começa a contar a sua vida à cozinheira. E daí, muitas dessas coisas que ela contou lá, a cozinheira, é importante para o tratamento dela. É importante para o projeto terapêutico, para a gente direcionar, se ela está passando por isso, então a gente tem que dar mais cuidado à Dona Maria com relação à psicologia, com relação à enfermagem, tá certo? E daí a importância de ser todos os profissionais, que cada um vai dizendo, contando o que sabe da história do determinado paciente. Aí daí nós vamos juntos montando o projeto terapêutico singular do paciente, tá? Só que, pessoal, na realidade, isso não acontece. Por que não acontece? Porque fica muito difícil para que toda a equipe pare, certo? Quando nós temos uma rotatividade de carga horária de profissionais. Então, por exemplo, nós temos psiquiatras que trabalham uma vez na semana, ou 2 vezes na semana. Né? Infelizmente, tem locais que nós não temos psiquiatra a semana toda. Então, fica muito difícil a gente parar um psiquiatra que trabalha 1, 2 vezes na semana, um turno todo. Como é que ele vai dar demanda dos pacientes? Como é que ele vai atender esses pacientes? Né?
vai ficar muitos pacientes sem ser atendidos. Aí não tem como. Alguns psicólogos trabalham 20, 30 horas. Como é que a gente vai tirar o psicólogo do atendimento, de um turno de atendimento? Não tem como, tá? Então, por muitas vezes, o projeto terapêutico singular, ele não é feito, certo? Devido a, justamente à carga horária dos profissionais. Não é porque os profissionais não queiram, é porque não tem como um coordenador do CAPS tirar um paciente, tirar um profissional, um turno, se ele trabalha com carga horária já bem reduzida, tá? Tem um psiquiatra e um clínico que pode atender no CAPS. Não, como assim, Riana? Assim, no CAPS AD, nós vamos ver que tem a exigência de um psiquiatra e um clínico, tá? No CAPS 1, 2 e 3, a exigência é de um psiquiatra. No CAPS 1, pode ser um clínico com formação em saúde mental no lugar do psiquiatra. Tá? Eu formulei aí sua pergunta, se você quiser até falar, certo? Aí, agora no CAPS 2 e 3 tem que ser um psiquiatra. Tá? Clélia, Oi. Oi, Rian. é porque no CAPS daqui do ICO era atender um psiquiatra e um clínico, só que eu acho que esse clínico era especialista em saúde mental. Mas no CAPS 2 ou no CAPS AD? No 2. Pronto, tá? Então, o que é que acontece? A portaria do Ministério da Saúde, do CAPS, ele Então, no caso, ele tem que ter ser clínico e ser especialista em saúde mental, certo? certo, tá? Mas veja, obrigatoriamente no CAPS 2 e 3, tem que ter um psiquiatra. Não pode ter só um clínico com formação em saúde mental, com especialização em saúde mental, não. Tá? Eu posso ter os dois, como é o exemplo que você está dando aí, certo? No CAPS tipo 1, eu posso ter um clínico com formação em saúde mental, ao invés de ter um psiquiatra, certo? Mas no CAPS 2 e 3, obrigatoriamente tem que ter um psiquiatra, tá? Pode ter um clínico para dar um suporte, né, devido ao atendimento, a demanda ser muito grande, mas tem que ter um psiquiatra obrigatoriamente no 2 e no 3, ok? Aí, pessoal, voltando aí para o projeto terapêutico. Então, vocês entenderam o porquê que não é feito, né? Devido à carga horária dos profissionais. Aí, trazendo para nós da enfermagem, certo? O nosso Corém, quando ele vai visitar um CAPS, né? Logicamente que ele questiona várias coisas, e um dos questionamentos é: cadê o projeto terapêutico singular do paciente feito pela enfermagem? Tá? Então, veja, o nosso conselho, ele nos questiona sobre esse PTS, certo? E daí, caso a gente não tenha, e mesmo a gente justificando, né, que não tem, porque os demais profissionais não tem como parar o seu serviço, mas mesmo assim a enfermagem, o nosso Corém, ele quer que a enfermagem especificamente faça o da enfermagem, tá? E daí, nos relatórios, né, da visita, ela diz que a enfermagem não fez o PTS do paciente. Tá? Ela não quer saber se os demais, o porquê que os demais não fizeram. Ela quer saber com relação à enfermagem. Então, não adianta a gente estar justificando, porque os demais não fazem e a enfermagem também não vai fazer. Ela não quer saber, certo? Então, está sempre lá, né, nos relatórios que a enfermagem não tem o PTS, tá? Vai já, Riana. Aí, o que é que acontece? Eu, por exemplo, né, eu já fui coordenadora e já fui enfermeira do CAPS. Então, enquanto enfermeira, por várias vezes eu recebi a visita do Corém e não tinha o PTS da enfermagem. Tá? E daí sempre eu era questionada por isso. Né? Até um dia que eu comecei a fazer o PTS dos pacientes em sistema intensivo, que eram menos, né? Fiz a do sistema intensivo, alguns, não fiz de todos,
E do não intensivo nem cheguei a fazer, porque nós tínhamos 2.000 e tantos prontuários. Tá? Então, fiz de todos os intensivos, porque no tempo nós tínhamos 15. E daí, quando a enfermagem chegou, pedi o PTS da enfermagem, um projeto terapêutico singular do paciente, feito pela enfermagem, eu mostrei os do intensivo, né? E daí fui parabenizada, né? Então, nos relatórios já não tinha, né, o PTS que não era feito, certo? Quando a gente entrar em anamnese, eu vou mostrar para vocês um modelo de PTS, tá? Mas já de antemão, o que é que o PTS da enfermagem vai ter? A gente pode englobar os demais profissionais, né? Quando a gente, por exemplo, encaminha a Dona Maria uma vez por mês no psiquiatra, 2 vezes por mês no psicólogo, porque a gente está achando que Dona Maria está um pouco triste, está um pouco irritada, então a gente encaminha a Dona Maria para o psicólogo 2 vezes. A gente pode colocar no PTS exames regulares, então a cada 6 meses é feito exames de sangue na paciente, né, em Dona Maria. O que pode ter mais no PTS, Dona Maria? O exame preventivo anual. O que é que mais a verificação dos sinais vitais diários no paciente, tá? Então, a gente pode estar fazendo aí, realizando, né, construindo o nosso PTS em cima do que a gente observa no paciente, em cima do que a gente vê, né, de necessidade no paciente, certo? E daí esse PTS ele não é fixo, a gente pode estar mudando, a gente pode estar alterando, de acordo com o que o paciente vai apresentando, tá? É aplicado no CAPS, sim, Ria. Onde existe enfermagem, nós podemos estar trabalhando com açaí, certo? Então, lá no próprio CAPS, nós realizamos consulta de enfermagem com os nossos pacientes e nós podemos estar trabalhando açaí. Inclusive, nós podemos estar colocando açaí dentro do PTS do paciente, certo? Outra função aí, pessoal, do CAPS, né, é promover a inserção social dos usuários através de ações intersetoriais que envolvam educação, trabalho, esporte, cultura e lazer, montando estratégias conjuntas de enfrentamento dos problemas. Tá? Então, é a questão do objetivo maior do CAPS, que é a reinserção social. Nessa reinserção social, não é assim só chegar e jogar o paciente na sociedade, não, tá? Nós sempre estamos lá dando o suporte, tá? Que o paciente, muitas vezes, ele ainda vai sofrer preconceito, ele ainda vai ser chamado de doido, mesmo dentro de uma economia solidária, né? Mesmo dentro de outro programa, certo? Mas nós estamos lá para dar suporte sempre que esse paciente precise, tá? Porque ele vai ter recaídas e a gente está lá para dar esse suporte. Prestar atendimento em regime de atenção diária à população de sua área de abrangência, tá? Então, a área de abrangência é aquela que o CAPS está responsável. Então, se o CAPS de Lavras, que é tipo 1, ele é responsável por todos os pacientes de Lavras. O de Cedro, que é o tipo 1, está responsável por todos os pacientes do Cedro, tá? O daqui do ICO, como ele é referência para as outras cidades, então ele está, a área de abrangência é o ICO e as cidades circunvizinhas que houve uma pactuação, certo? E daí, pessoal, eu trago essa figura para vocês, antes da gente entrar nos tipos de CAPS, tá? Nós vamos ver os tipos de CAPS e vamos encerrar. Então, eu trago essa figura para vocês, que aqui vocês veem pequenininho, mas como já está lá no Canvas para vocês, esses slides, vocês vão ver que aqui no centro está o CAPS, tá? E essa teia, tá? É a teia que forma a rede de atenção psicossocial. Então, vocês vejam que o CAPS, ele está ligado a todos os serviços que o município oferta. Seja os serviços de saúde, né, estratégias, hospitais, CEL, clínicas de fisioterapia, tá? Onde a gente necessita inserir o paciente,
esses serviços têm que estar disponíveis, tá? Seja serviços assistenciais, CRAs, CREAS, centros comunitários, tá? Seja as praças, seja os locais onde há eventos, comemorações, a gente pode estar inserindo o CAPS, tá? Realizando aí o processo de ressocialização, ok? E daí vamos entender os tipos de CAPS, né? Que vocês já absorveram muito conteúdo hoje, certo? Vamos ver aí, encerrar com os tipos de CAPS. Pessoal, como eu falei para vocês, nós temos 5 tipos de CAPS. CAPS tipo 1, tipo 2, tipo 3. O CAPS tipo 1, tipo 2 e tipo 3, o público deles são adultos, de 18 anos acima. O que é que vai diferenciar? O horário de atendimento e os profissionais, tá? Nós temos o CAPS-I, que é infanto-juvenil, que ele atende crianças e adolescentes, de 0 ano até a 16 anos, ou de 0 ano até os 18 anos, tá? Porque a diferença, uns é de 16 e outro é os de 18. Isso vai estar no regimento do CAPS infantil. O CAPS infantil da cidade X atende até 16 anos. Então, acima de 16 anos, naquela cidade, já vai para o CAPS 1, 2 ou 3, né, que é o CAPS de adultos. O CAPS da cidade Y atende até 18 anos. Então, acima de 18 anos, já vai esse paciente ser encaminhado para o CAPS adulto, 1, 2 ou 3, tá? E nós temos o CAPS AD, que é para pacientes que desenvolveram transtorno mental devido ao uso de álcool e drogas, tá certo? Então, vamos ver cada um deles. O CAPS tipo 1, ele é aberto em municípios que tem uma população de 20 a 70 mil pacientes, tá? O turno de funcionamento, ele é 2 turnos, obrigatoriamente, no mínimo, o CAPS o CAPS tipo 1, ele tem que atender, que funcionar 2 turnos, 5 dias na semana, tá? Esse horário aí, pessoal, de funcionamento, ele vai do regimento, do próprio CAPS. Por exemplo, tem CAPS que trabalha de 7 às 17 horas, tá? Tem CAPS, como exemplo aí, de 8 às 18 horas, certo? Desde que ele abra de manhã e à tarde, 5 dias na semana. O RH são os recursos humanos, tá? Então, no mínimo, a equipe do CAPS ela vai ser formada por um médico, como eu falei para vocês, o CAPS tipo 1, não há uma exigência obrigatória de psiquiatra. Eu posso ter um médico, um clínico, com especialização em saúde mental, tá? Vai ter um enfermeiro, 3 profissionais de nível superior e 4 profissionais de nível médio. Aí vocês podem perguntar, e quais são esses profissionais de nível superior? E quais são esses profissionais de nível médio? Na realidade, isso é com a contratação da gestão, né? Ou no quadro de profissionais efetivos. Só que, como é a equipe mínima, eu posso ter mais de 3 profissionais de nível superior e posso ter mais de 4 profissionais de nível médio. Isso vai depender do município, tá? Isso vai depender do gestor. Os básicos, os mais necessários, entra aí o psicólogo, né? Porque não existe um CAPS sem psicólogo. Entra aí o assistente social, né? Porque ele também é necessário, né? Para a questão de orientação dos benefícios, para a questão de busca de algum atendimento do paciente, né? Paciente que não está mais frequentando o CAPS, paciente que a família toma conta do cartão e não cuida do paciente,
certo? Então, o assistente social está para isso, tá? E daí pode entrar o quê? Um terapeuta ocupacional, que ele vai trabalhar as habilidades do paciente, pode entrar um farmacêutico, que vai cuidar especificamente da farmácia do CAPS, pode entrar aí um psicopedagogo, tá? Que vai trabalhar a questão educacional desse paciente, pode entrar um fisioterapeuta, um educador físico, certo? Mas os mais necessários, né, além do médico e do enfermeiro, nós temos aí o psicólogo e o assistente social. Os de nível médio, entre aí os técnicos de enfermagem, a artesã, os monitores, né, de saúde mental, a cozinheira, a recepcionista, o profissional de serviços gerais, tá? O digitador, certo? Tem aí vários de nível médio. Com relação aos turnos e às refeições, que entra aí nas observações, pessoal, eu não vou me ater, tá? Porque essa questão das refeições, isso vai do município. Por exemplo, eu já vi municípios, né, que eu até já falei para vocês, que o paciente tinha 5 refeições, tá? Já vi também que o paciente tinha 2, certo? Isso vai do município, porque, na verdade, quando o CAPS é aberto, sempre vai vir a verba do governo federal, porém, o município ele sempre vai ter que arcar com muita coisa para se manter um CAPS. Por exemplo, muitas vezes a verba do governo federal vem e só dá para pagar os profissionais. Aí o município tem que arcar com aluguel, né, do CAPS, se não tiver um CAPS, né, se não tiver uma casa que já seja própria do município, ele vai ter que arcar com esse aluguel. Arcar muitas vezes com a alimentação, com os materiais que são usados, né, tesoura, cola, né, papel, o que, né, precisa para o artesanato, certo? E daí, né, sempre vai ter uma contrapartida do município. Então, o CAPS ele é financiado com a verba do governo federal e com a verba municipal, tá? Só a verba do governo federal não mantém um CAPS, tá? Porque realmente são muitos gastos. Vem a questão dos recursos materiais, da alimentação, né, suporte para a estrutura do CAPS, certo? Essas observações, elas ficam variando aí de acordo com o município, tá? CAPS tipo 2. A população é aberto um CAPS tipo 2 numa população de 70 a 200 mil habitantes, tá? Ele funciona 2 turnos, obrigatoriamente, no mínimo, ele funciona 2 turnos, nos 5 dias da semana, porém, ele pode ter um terceiro turno até às 9 horas. Geralmente, quando um CAPS 2 tem um terceiro turno, esse terceiro turno, quem vai propiciar é o município. Então, o município que vai pagar para ter um terceiro turno. Eles fazem isso quando vem a necessidade, tá? Pode ter, sim, um CAPS tipo 2, terceiro turno aí também. Os recursos humanos, um psiquiatra, um enfermeiro, veja que aqui já há a exigência do psiquiatra. Pode ter um clínico também, com formação em saúde mental, como o Rian exemplificou, mas tem que ter o psiquiatra, um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior e 6 de nível médio. Veja que os profissionais eles já aumentaram, né, a quantidade mínima. E as observações vai depender do município, tá? E nós temos um CAPS tipo 3, que é uma população acima de 200 mil habitantes, pode turno 24 horas diariamente, né, todos os dias, que isso aí já é uma ampliação do CAPS, né, que antes ele funcionava 2 turnos, 5 dias na semana. Com o fechamento dos hospitais psiquiátricos, precisou-se ampliar os CAPS. Então, ampliou-se o CAPS tipo 3, que tem aí, como recursos humanos, 2 psiquiatras, né, para dar esse suporte, 24 horas todos os dias, um enfermeiro, 5 profissionais de nível superior e 8 profissionais de nível médio. Veja que, mais uma vez aqui, né, já temos um aumento dos profissionais,
ok? E daí, pessoal, nas observações aqui, né, veja que o CAPS tipo 3, por ser 24 horas, ele tem um acolhimento, ele pode ter um acolhimento noturno contínuo, certo? Ele vai ter no máximo 5 leitos de repouso e ou observação, e o tempo máximo dessa internação noturna são 7 dias corridos ou 10 dias intercalados. Então, veja, o CAPS tipo 3, ele pode trabalhar com um sistema de internação. Veja que esse sistema de internação, o paciente vai passar todo dia lá, manhã e noite. Dentro desse período de internação, né, ele vai fazer todos os trabalhos que outros pacientes do CAPS faz, oficinas, consultas, tá? E ele pode passar esse período de internação 7 dias corridos, né? Ou seja, ele pode passar uma semana sem ir para casa, ou então ele pode passar 10 dias, onde um dia ele vai para casa, outro dia ele fica o dia todo no CAPS. O dia vai para casa, o dia vai o dia todo no CAPS, tá? Veja que não pode ultrapassar esse período. Por quê? Porque o CAPS 3 não é hospital, né? Se a gente transformar isso em hospital, se a gente aumentar esses dias, como é que a gente vai fazer o processo de ressocialização? Não dá para a gente fazer. Então, a gente iria estar quebrando o principal objetivo do CAPS, que é a ressocialização, que é o convívio com a família, tá? Não, Juberlândia. A residência que tem no CAPS é a residência terapêutica, tá? Não é um CAPS tipo 3, não. É um outro serviço que a gente vai ver, acho que é o nosso próximo serviço, se eu não me engano, mas é um outro serviço que a gente vai ver, onde os pacientes moram lá, eles são residentes de lá, mas eles têm a liberdade de ir e vir, certo? Porém, a residência terapêutica é um serviço que está ligado ao CAPS do município, certo? Então, por exemplo, o CAPS daqui do ICO, a residência terapêutica aqui do ICO, ela está ligada ao CAPS 2, daqui do ICO. Então, os profissionais do CAPS 2 vão cuidar dos pacientes da residência terapêutica. Os pacientes da residência terapêutica vão frequentar o CAPS 2, certo? Tranquilo, pessoal, com relação aos 3 tipos de CAPS adulto. E agora, para encerrar, vamos ver o infantil e o AD. O CAPS infantil, como nós vimos, ele atende pacientes infanto-juvenil, que pode ser de 0 a 16 anos, pode ser de 0 a 18 anos, vai depender do regimento, tá? Então, a população para se abrir um CAPS I é de cerca de 200 mil habitantes. Aí, pessoal, eu não sei, quem mora aqui no ICO? O ICO tem 200 mil habitantes? Não tem, né? E creio eu que não. Quem mora aqui tem 200 mil habitantes? Não sei. Mas, digamos, né, tem 74. Né? Então, veja. Aí, como é que no ICO, como o Rian está falando, tem 74 mil habitantes, e para abrir um CAPS infantil, precisa ter cerca de 200 mil. Então, como é que se abriu um CAPS infantil em ICO? Questiona-se, quem sabe dizer, né? Então, eu digo para vocês que abriu-se o CAPS infantil no ICO, porque o CAPS infantil daqui do ICO, ele é referência para lavras, para oróis, para cedro, para umari, para baixio e para ipalmirim. Então, quando o ICO mandou o projeto do CAPS infantil para o Ministério da Saúde para ser aprovado, ele mandou já pactuado com essas cidades, onde o CAPS infantil é referência para essas cidades. Então, ele já mandou somando a população de todas essas cidades. Somou a população de ICO, a população de Lavras, a população de Baixio, todas essas populações dessas cidades, e daí, logicamente, que dá muito mais de 200 mil. Então, por isso que abriu-se o CAPS infantil no ICO. Tranquilo?
Isso pode acontecer com CAPS 1, com CAPS 2, com CAPS 3, com CAPS AD, com CAPS infantil. Essa questão da população. Se o CAPS é referência para outras cidades, soma-se a população das outras cidades. Tranquilo? No caso do CAPS-I, né, no mínimo 2 turnos, 8 horas, 5 dias. Podendo ter um terceiro turno como gestor municipal, né, vai investir nesse terceiro turno. Os recursos humanos, os profissionais, no CAPS infantil, pode ter um psiquiatra, ou um neuro, ou um pediatra, tá? Todos com formação em saúde mental, né? No caso, esse neuro e esse pediatra, certo? Um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior e 5 profissionais de nível médio. Aqui, no CAPS infantil, entra aí com profissional de nível superior, um fono, tá? Para trabalhar nessa questão da comunicação, que muitos dos transtornos acabam acometendo a criança, certo? Como a criança autista, como a criança com retardo mental, tá? Eles adentram aqui, certo? E com relação às observações, é as mesmas, vai depender do gestor. No caso do CAPS-D, álcool e drogas, acima de 70 mil habitantes, os turnos, 2 turnos, no mínimo, 5 dias, pode ter um terceiro turno pelo gestor, tá? No CAPS-AD, vai ter um psiquiatra, obrigatoriamente, e um clínico, obrigatoriamente. Por quê? O clínico é obrigatório no CAPS-AD, porque o paciente ele vai sofrer de abstinência devido à ausência da droga e do álcool. Essa abstinência vai trazer problemas biológicos, né? Problemas no corpo do paciente. E quem vai tratar isso não é o psiquiatra, é o clínico, certo? Então, os dois juntos vão estar aí tratando o paciente. Aí vai ter um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior e 6 de nível médio, tá? E existem alguns CAPS, pessoal, que já é uma junção de CAPS 3 mais CAPS AD. Então, nós temos CAPS, que é CAPS 3 AD, tá? Ou CAPS AD tipo 3. Que esses CAPS AD tipo 3, eles já funcionam 24 horas todos os dias. E por eles funcionarem 24 horas todos os dias, eles vão ter, né, leitos de desintoxicação e repouso, que é onde os pacientes eles podem passar alguns dias em regime tipo internação, tá? Onde eles podem passar 7 dias corridos ou os 10 dias intercalados, para que nesse processo de desintoxicação eles não tenham acesso nem à droga, nem ao álcool, tá? E existe também uma casa, tipo residência, que nós vamos ver mais na frente, aqui no Icó tem, Iguatu tem, que é a UAT, tá? Ou CAT, que essa casa, ela é vinculada ao CAPS-AD, ela trabalha junta ao CAPS-AD, na realidade, os pacientes que moram lá são pacientes encaminhados pelo CAPS-AD e eles passam um período lá de até 6 meses fazendo esse processo de desintoxicação. Eles ficam, né, aprisionados lá nessa casa, certo? Para que eles não tenham contato, né, o acesso à droga e ao álcool, certo? Mais na frente nós vamos falar dessa residência aí, que é CAT ou UAT. Tá? Tranquilo, pessoal, por hoje? Tá? Aí o que é que nós vamos fazer? Eu vou, né,